você que vai garantir que eu possa expressar sempre a minha opinião com base na verdade. Você pode entrar em www.paulofigueiredoshow.com/apoie, o link está aqui na descrição. E além de conhecer o meu site, que está muito legal, tem todas as notícias, artigos que você precisa ver, etc. Todas as minhas redes sociais estão lá. Tem duas formas de apoio. Uma baratinha, $7 por mês, que com o cupom de desconto que está aqui na descrição fica 5 por mês. Mas esses, os que estão prosperando, que Deus abençoou, que viajam, que compram carrão, que estão com relógio de marca, esses eu convido a se tornarem não só meus apoiadores, mas meus patronos Gold. $49,99 por mês ou $41 no plano anual. E aí você vai ser realmente meu patrono e vai ter um grande peso em apoiar o que eu faço. Tudo muito estranho. E de terça-feira para hoje, ficou mais estranho ainda, porque, veja, todo mundo reparou numa certa mulher de boné e óculos, bem atrás do Trump, que estava com uma postura estranha, digamos assim. Um body language estranho. Muita gente, no dia do atentado, que todo mundo ficou vendo e revendo as imagens por horas, muita gente apontou para esse comportamento suspeito, digamos assim. Parece que a mulher sabe de alguma coisa. Hoje, tem gente que identificou ela como uma agente do FBI. Eu não sei se está confirmado, eu não sei em que pé está, eu não tive tempo de mergulhar mais a fundo nisso. O que eu sei é que, se for mesmo, digamos que os teóricos da conspiração vão fazer a farra. E com toda razão. A mídia está tentando colocar em pé de igualdade, a Folha de São Paulo fez isso, a esquerda lunática, o Janones, o Kaká e companhia, que dizem que foi uma armação do Trump, e a direita, que eles chamam de lunática, que diz que pode ter um inside job, cumplicidade, infiltração de agentes. É óbvio que uma coisa não se equipara à outra. Dizer que foi a armação do próprio Trump é coisa de quem fuma maconha estragada. Dizer que pode ter tido agentes infiltrados que fizeram vista grossa para um sujeito que foi 3 vezes ali, um telhado que não podia estar desassistido, vigiado, é outra coisa. É óbvio que levanta suspeitas. Muitas coisas que aconteceram, na melhor das hipóteses, na pior falha do serviço secreto da história, talvez. Né? Porque não dá para comparar com o assassinato do JFK, que tem muitas conspirações, aparentemente, por trás, mas o cara em Dallas, num carro conversível, é diferente desse ambiente em que o Trump foi alvejado. Então, coisas muito estranhas aconteceram. Esse garoto, sem redes sociais, esquisito, é outro mistério. Então, é óbvio que qualquer jornalista tem a obrigação de levantar a questão. Pode ter tido alguma coisa a mais do que um maluco que pegou a arma e saiu atirando. Mas vamos falar da lacração do serviço secreto sobre o DEI. Olha, a própria Cheetos, porque ela sim está sendo chamada porque veio da equipe da Pepsi, que é dona da marca Cheetos, de segurança, logo para o serviço secreto. Olha o que ela mesma disse que é a meta da sua gestão. Aconteceu. Na melhor das hipóteses, podemos até atribuir a incompetência. Afinal de contas, quem toca um serviço secreto com essa mentalidade de cota, de política identitária, em vez de uma única obsessão, meritocracia, ter os melhores agentes para garantir a maior segurança possível aos clientes, é alguém que merece ser demitida. Ela deu uma entrevista depois na ABC, admitiu que foi inaceitável a falha, se é que foi, e perguntaram, você vai pedir renúncia então? Ela, não. Quer dizer, o governo Biden é um governo da mediocridade, não da meritocracia. É um governo que quanto mais você erra, mais você é poupado, porque não pode demitir uma mulher que você empoderou para ficar à frente do serviço secreto, cuidando da segurança do Trump, ao menos. Né? Agora, a chegada do Trump no Republican National Convention mostra que ele entendeu o que aconteceu. Né? Donald J. Trump. Eu não sei se vocês repararam, mas só tem Galalau do lado dele. Só homem grande. Para proteger um sujeito de 1,90 m e poucos, não pode ser uma mulher baixinha gordinha. Não pode ser eu. Não pode ser uma mulher baixinha gordinha que não sabe colocar a arma no coldre. Né? Então, é óbvio que isso é bizarro e chamou a atenção do mundo. Antes da política identitária, era o sujeito aí da esquerda. Agora é a mocinha que não tem condições de ser agente de serviço secreto. E dizer isso, obviamente, não é preconceito. Preocupado com inclusão e diversidade, serviço secreto comete pior falha em 43 anos. Reportagem excelente do Gabriel de Arruda Castro, na Gazeta do Povo. Você quer entender o hiato de salário entre homem e mulher? Em primeiro lugar, não existe, porque é comparação de laranja com banana. Comparam a média
sem ignorar, sem levar em conta, ignorando se é para a mesma função ou mesma produtividade, que é mais importante do que a mesma função, porque nem todo indivíduo executa a mesma função com a mesma eficiência. Mas comparam a média. Agora, vamos ver para a mesma função. Se houver distância de salário, está aí a explicação. Ó. Talvez seja essa, né? Talvez seja essa. Agora, eu escrevi sobre esse assunto essa semana na Gazeta do Povo. Aí um amigo meu veio e falou assim, Rodrigo, porque vai haver um backlash, o Elon Musk se posicionou, o Bill Ackman já está comprando essa briga com as universidades, não dá mais para levar a sério essa palhaçada de política identitária. Aí veio um amigo meu e falou assim, Rodrigo, não seja bobo, é óbvio que eles vão puxar da cartola isso aqui que o Financial Times puxou. O serviço secreto é alvo de ataque misógino depois da tentativa de assassinato do Trump. Eu que pensei que o Trump tinha sido alvo de uma tentativa de assassinato que foi permitida, de certa forma, por toda a incompetência de um serviço secreto dominado por lacradoras feministas. Mas a preocupação do Financial Times não é com a incompetência gritante que quase tirou a vida do Trump. É com as críticas que eles chamam de ataques misóginos. Vai plantar batata, Financial Times, antes que eu me esqueça. Né? Bom, meus amigos, se você quer... só um detalhe. Eu vou falar do Vance agora, da escolha do vice. Modéstia as favas, né? Mas na minha live fechada, eu falei que ia ser naquele dia a escolha do vice. E eu mostro para vocês um trechinho, porque ao contrário do Guga, que consegue errar todas as previsões, a minha foi essa aqui. Muito impactante na campanha, que aliás hoje tem a largada oficial com a escolha do VP. Muita gente aí fazendo as bolsas de apostas. Eu gostaria de apostar no Rubio, mas acho que não vai ser o Rubio. Pode ser o Vance, né, o senador de Ohio. Acabou sendo o Vance. Então, vamos falar um pouquinho disso. Antes, meus amigos, se vocês querem garantir segurança e bom retorno à sua poupança, às suas economias, a minha recomendação é a SameSide. Aquela gestora que o nome já diz, e é verdade, está com interesses alinhados aos dos seus clientes. Eu sei da seriedade e da competência dessa equipe, porque eu era sócio deles. Então, SameSide é a sua gestora de recursos recomendada por mim, pela Boss Consta. Vá lá no site bossconsta.com, na ala de serviços tem lá a SameSide, manda uma mensagem que a equipe da turma lá do Carlos Chu vai atendê-lo de forma muito concierge e o seu dinheiro estará em ótimas mãos. Olha só, antes de entrar no Vance, o que significa o Trump ter passado por tudo que passou e estar lá resiliente, fazendo o desfecho da convenção republicana que se encerrou ontem à noite, tarde da noite, e eu estava cobrindo o discurso dele, longo discurso, junto com a minha amiga Ana Paula Henkel e com o Piotr na Oeste. Né? O Conor McGregor, grande vencedor, grande lutador, aliás, o Dana, dono do UFC, fez o discurso introduzindo o Trump. Né? O cara tem 78 anos, é um bilionário, podia estar em qualquer lugar do mundo, num iate, ou curtindo aí os campos de golfe mais belos do planeta, mas ele está lá arriscando a vida, porque obviamente ele se torna alvo do Irã, do Putin, do Xi Jinping, do Maduro, do Lula, de todos esses psicopatas perigosos com aliança com narcotráfico e bandidos, né, tiranos, assassinos, e ele está lá levando tiro, quase morrendo. Por quê? Porque ele acredita, de fato, nos Estados Unidos e no que a América simboliza. E ele vem apontando com alguma coerência há décadas que o caminho que vem seguindo o país é o pior possível. Então, meus amigos, você pode achar o que você quiser do Trump. Não dá para negar que ele é patriota e badass. Fodão seria a melhor tradução para badass. Quem considerou o Trump um badass depois que ele levantou daquela forma do tiro? O próprio Mark Zuckerberg, o soja, dono da Meta, né? Democrata. Então, meus amigos, tem um clima de virada. Eu acabei de escrever minha coluna para a Gazeta do Povo de hoje, exatamente sobre o discurso da convenção, uma postura mais de união, uma campanha mais disciplinada do Trump, né? E ganhando muito momentum, ganhando muita liderança de gente como o Hulk, como é que é o nome do lutador de luta livre lá? Porra, foi engraçado demais ver aquilo, né? Ele rasgando a camisa. Eu era moleque quando eu via aquelas lutas livres falsas na televisão, que eu achava meio patético, mas aquilo marcou um tempo nos Estados Unidos. O pessoal adorava aquelas lutas forjadas, né? O próprio Trump tem várias imagens dele, 30, 40 anos mais jovem, ao lado do Hulk, esqueci o nome dele. Aí vem a Glaze Hoffman, né?
e diz: a violência política sempre foi uma prática da extrema-direita, não apenas contra seus adversários, mas contra a democracia. Eu poderia falar do Tuninho do PT, eu poderia falar do Celso Daniel, eu podia falar de todos aqueles que se suicidaram com 8 tiros na nuca nos regimes comunistas, para mostrar que ela inverteu tudo. É a extrema-esquerda que sempre foi violenta, assassina, inclusive com os seus próprios. Mas, vamos falar dos Estados Unidos. Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley, Theodore Roosevelt, Gerald Ford, Ronald Reagan, Donald Trump, todos sofreram atentados contra suas vidas. E o JFK. O JFK é o único dessa lista democrata, mas com uma ressalva. Se o JFK ressuscitasse hoje, eu não tenho a menor dúvida que ele se cadastraria no Partido Republicano. Eu não tenho a menor dúvida. Ele era anticomunista até o último fio de cabelo, tentou matar o Fidel Castro com aquele fiasco da Baía dos Porcos, que houve traição ali da CIA, e muitos atribuem a isso o assassinato dele. Era a favor de menos impostos, ou seja, ele jamais seria um taxade da vida, e vamos falar disso já já, e ele anticomunista e católico. Então, meus amigos, ele estaria no Partido Republicano hoje. Tá? Então, Gleisi, como você mente? Aí, quando o atentado é contra direitistas, e podemos sair dos Estados Unidos e falar do Bolsonaro, e falar do Abe no Japão e tantos outros. Aí, a esquerda radical, a extrema esquerda, se manifesta de forma totalmente genérica e abstrata. Olha aqui o Barroso. A política exercida com integridade e idealismo é uma das mais nobres atividades humanas. A violência, independente da motivação, é sempre uma derrota do espírito. Eu sou um poeta maravilhoso. E a vida civilizada é feita de ideias e não de agressões. Fofo, aplausos para o Barroso. Que vago, que genérico. Não menciona o Trump, não menciona a retórica do Partido Democrata que vem demonizando o Trump. Nada disso. Vocês conseguem imaginar se fosse o contrário? Esse pessoal é muito cínico. Muito cínico. Olha o Lewandowski. Aumento de armas em poder dos cidadãos coloca em xeque a democracia. A culpa agora é das armas. Das armas. A retórica democrata que diz, e o próprio Biden afirma, que o Trump é como Hitler ressuscitado, que a maior ameaça que a democracia americana enfrenta na história é Donald Trump. Isso não tem nada a ver com o clima no país. Nada a ver. O discurso de ódio é sempre da direita, que tem que ser perseguida e calada para salvar a democracia. Diz o iluminado, moderado Barroso, que não tem lado, porque ele está muito acima disso, mas repete junto com os comunistas da Uni: nós derrotamos Bolsonaro. Por falar nisso, é óbvio que todo mundo fez o paralelo. Não é para menos. E é óbvio que é perigoso ser um líder de direita no mundo hoje. É óbvio. Está mexendo com muitos grupos de interesse nefastos. Aí vem o Estadão e tenta culpar quem? A retórica democrata? Não. O próprio Trump. Usando um nome bonitinho para dar um ar de ciência ao que é pura militância, entropia americana. É o próprio Trump que está incitando essa violência. Gente, o cara leva um tiro de fuzil que por íntias não estourou o crânio dele na frente do mundo e do filho, e a culpa é da retórica dele. Não do Obama, do Biden e companhia, que o comparam a Hitler, de certa forma. Pior ainda foi o intelectual, o petista, o Christian Lynch, né? Que foi direto ao ponto. Quem tentou matar Trump foi um jovem republicano que doou dinheiro para um grupo ligado ao Soros, que sofria bullying na escola. Então a culpa é do Partido Republicano, do bullying. Desenvolveu tara de armas, então as armas, e teorias da conspiração, a direita paranoica. Esses são os culpados. Perfil clássico de extremista de direita. Anda circulando a imagem dele aí meio como trans. Eu não sei se é verdadeira, porque hoje eu tenho medo da inteligência artificial. Tem que checar, mas eu não duvidaria. Uma coisa a gente tem certeza, ele é alguém que odeia Trump, né? Trump quase foi morto pelo mundo que ele criou. Olha o nível de canalice de um intelectual respeitado pela esquerda, Christian Lynch. É impressionante o nível dessa gente. Sem falar da imprensa, claro, né? Trump cai do palco. Tomou até nota, né, dos leitores da plataforma X. Jornalismo tem que colocar na manchete a essência do que você quer noticiar. Ninguém diria que o importante daquilo que a gente viu é o Trump cair no chão com aquilo que parece sangue, daquilo que parece tiro. Claro que a gente tem que ir para o humor, né? Como o site Babylon Bee.
Trump está salvo, deixando apenas um candidato morto, o Biden. E vamos falar do Biden já já.